Salve galera, mais um Garage Flow começando e hoje, pela primeira vez, eu não estou recebendo alguém está me recebendo. Tô aqui com o Bernardo Heller, dono dessa garagem maravilhosa, cara. Usufrutuário. Pra você que tá ouvindo pelo podcast, recomendo fortemente dar uma olhada no YouTube pra você ver onde a gente tá. Cara, pra galera que tá ouvindo, assim, tenta resumir onde estamos, quantos carros tem aqui. Putz, você sabe que eu sou difícil de resumir as coisas, as pessoas vão ver eu sou tagarela e bem prolixo, mas assim, aqui é a garagem da família, a gente tá aqui faz 30 e poucos anos, né, instalado aqui nesse endereço. Na verdade são duas garagens, aqui embaixo são 14 carros, 14 vagas. E na outra garagem lá em cima são mais 5 vagas. Que demais. E é aqui que a gente se esconde, fica a história da família guardada aqui, basicamente. Tenho certeza que uma pessoa começou tudo isso, né? Eu sei quem foi o seu avô, ele foi o responsável por tudo isso aqui. O meu avô é o culpado por plantar a semente do antigo mobilismo na família, assim. Ele, na verdade, ele sempre gostou de carro. Ele sempre esteve envolvido com carro antigo, quando o carro antigo não era carro antigo, né? Quando esses carros estavam rodando novos, seminovos, ele já estava envolvido com isso. Ele foi comerciante de automóveis, ele foi despachante. A nossa família teve um posto de gasolina ali perto da Praça Espanha, não é mais da família hoje, mas ele e o irmão que gerenciavam o posto, então era um tempo que tinha muito pouca... Curitiba era bem menor, né? Tava muito mais ligado ao centro. Então ali era meio que um ponto de referência, né? O posto Heller, não sei o quê, todo mundo conhecia e por consequência meu avô conhecia todo mundo em volta. Que legal. Isso que ano mais ou menos? Cara, isso deve ter sido anos 50, 60. Eu não sei, eu não lembro exatamente quando que eles montaram o posto, mas assim, eu tenho foto do meu pai, molequinho com 3 anos no posto. Meu pai é de 58, então pelo menos desde os anos 60 já estava lá. Já rolava aqueles encontrinhos no posto lá ou não? Olha, não ou sei, isso virou moda agora? Eu não sei, vou ser sincero, eu não sei, porque Curitiba tinha uma cena automotiva até relevante, assim, mas não era uma coisa assim, não era hobby, era o trabalho dos caras. Era o cara que tinha uma oficina, era o cara que tinha outra oficina, o que era pintor, o que era vendedor. Existia uma comunidade dos caras envolvidos com o automóvel, mas eu não acho que fosse necessariamente um hobby. O hobby começou justamente disso. Legal. Né? Essas pessoas envolvidas com automóveis que começaram a pegar um carro mais antigo que eu gostava. Da mesma maneira que a gente hoje lembra dos carros ou da nossa infância e tal, eles já tinham os carros da infância deles, que era um bando de carcaça velha, né? E daí esses malucos começaram a juntar carro, juntar peça, se juntar, se ajudar, e aí surgiu o antigo mobilismo, né? Isso no Brasil inteiro. Show. E quando a gente fala desses encontros, né? Claro, em alguma década toda essa memória ou todo esse primeiro passo ele deve ter começado. Então é legal falar que hoje em dia você é um cara que preserva toda essa história, né? Quais são os principais aspectos assim para você de fato preservar uma boa história automobilística aí? Cara, assim, eu peguei muito do gosto do meu avô, né? Diferente de muita gente da minha geração, assim, eu tive um privilégio, 2 privilégios muito grandes, né? O primeiro foi ter todo o convívio que eu tive com meu avô, que foi o meu mentor, assim, e ter estado tão próximo dele diariamente, porque a garagem, todo esse espaço fica no terreno que dá de fundos pro terreno da minha casa. Tem uma ligação. Então, é o que eu sempre falo, né? Meus amigos saíam do colégio, iam um pra casa do outro jogar videogame, jogar bola, e eu vinha pra garagem, entrava no carro com meu avô. Então, eu peguei muito desse espírito dele, assim. Eu vejo muita gente da minha idade que gosta de carros mais novos e tal, eu gosto muito mais de carro pré-guerra. Eu gosto de tudo, né? Isso é um vício. Mas eu gosto muito de carro pré-guerra, muitas coisas, e automaticamente, meu avô era de uma geração que não pensava em modificar carro, customizar carro. Eu adoro isso, só não tenho coragem, porque eu sou muito mais de preservar a história do carro e para mim todo carro tem 2 histórias, né? A história dele como máquina, como projeto, como produto, né? A história tecnológica, o contexto histórico em que aquele design foi desenvolvido e o que esse carro retrata daquele momento histórico, país, etc. E a história dele como um bem, né? Por onde ele passou, a quem ele pertenceu, que histórias foram criadas em volta desse carro, né? Que legal. E claro, tem carros com histórias menores, carros com histórias maiores, mais, menos relevantes, mas todo carro constrói uma história. Então eu gosto sempre de ir atrás. Às vezes a gente acaba... Entra um carro na família assim que
a gente não sabe muito do passado dele, cara, eu tento cavocar o máximo, entendeu? Comentei mais cedo com você, o Zé do Caixão que a gente teve até um tempo atrás, que acabou, infelizmente, indo embora, que a gente comprou do Douglas, que já passou no Garage Flow. Douglas Xavier, o primeiro do canal. Era um carro, eu já sabia, ok, o Douglas me passou um pouco da história do que ele sabia, 2 donos e tal, e daí eu fui, o carro tinha toda a documentação, tinha uma plaqueta, o carro foi tirado zero na Servopa, tinha uma plaqueta com o nome do primeiro dono, o endereço do primeiro dono, que era uma plaqueta que era batida numa chapinha de chumbo, estanho, alguma liga mole assim, que eles usavam provavelmente para preencher algum tipo de recibo e garantia com papel carbono. E esses carros eles vinham com o nome do primeiro dono, digamos. Isso provavelmente era uma plaqueta que ficava na concessionária. Como ela foi parar junto com a papelada do carro, eu não sei. Sabe. Mas, cara, eu peguei o nome de um alemão, cara. Falei, cara, eu vou achar o máximo que der, né? Cara, garimpei, achei a filha, a neta, a filha não, o filho. Toda a árvore genealógica. O filho já tem 80 e poucos anos, o filho do primeiro dono. Achei o filho, a neta, não sei o que, comecei a conversar, comecei a pegar histórias do carro, né? Porque não só é legal você ouvir, mas também documentar, ter algum relato disso, porque daí você propaga isso. Todo carro antigo, com raras exceções assim, por mais que hoje ele é nosso, a gente só está cumprindo um papel temporário de ser o cuidador desse carro. Um dia ele vai acabar mudando de mão. E tudo que a gente puder fazer para preservar a história desse carro e passar essa história adiante é importante, senão ela se apaga. Tudo que é história se apaga, né? E quando você chegou, por exemplo, uma família dessa, falou assim, olha, eu tô querendo informações sobre um Zé do Caixão, os caras meio que chocaram. O garimpo vai longe, né, cara? Eu fui procurando todo mundo no Facebook que tinha um nome parecido, procurei arquivo antigo, publicação de jornal, que pudesse achar. De repente eu achei uma mulher que tinha o sobrenome, sorte que era um sobrenome alemão, um sobrenome diferente. Falei, não, acho que com certeza é essa. A probabilidade de ser pelo menos um parente distante é longe, né? Ah, eu sou sobrinha neta. Daí fala com o meu primo. Daí falei com o primo. Daí o primo falou, tem o Facebook do meu pai, só que ele raramente entra. Daí passou, cheguei no filho, caraca, que é o herdeiro mais velho, né? Do primeiro dono do carro, e daí ele me contou que meu pai comprou esse carro, ficou um tempo com o carro, mas não deixava ninguém encostar, era muito enjoado com o carro. Aí um amigo dele convenceu ele a vender o carro e comprar um Corcel, foi o maior arrependimento da vida dele. E daí começa a fechar essas coisas, né? Sempre vão ficar nuvens assim que você não consegue fechar as informações, muito difícil. Mas nessas horas ele quer recomprar o carro? Pô, cara, dá o teu valor, eu quero recomprar. Ele não, mas o filho do segundo dono, que foi quem mais usou o carro e quem gastou um pouco o carro... Quando você chegou com a história... Ele, na verdade, eu soube pelo Douglas que esse cara apareceu esses dias lá, depois que a gente já tinha vendido o carro, que esse cara chegou lá pra fazer algum negócio com o Douglas, comprou alguma peça lá da Your Look, alguma coisa assim, e daí eles começaram a comentar, não, eu sou o filho do cara, do segundo dono, pô, você não... Quer me vender o carro? Daí eu passei o contato do atual proprietário e tal. Não sei se fechou o negócio ou não. Mas uns anos atrás, ele falou que uns anos atrás ele já tinha tentado recomprar. Então, às vezes rola o sentimentalismo. Às vezes não. Às vezes é só, pô, que legal, o carro do meu pai. Vou ver se eu tenho alguma foto antiga. Que é sempre legal ter uma foto. Você vê uma foto antiga do carro e fala, cara, que demais, massa, né? Você acha que todo antigo mobilista, assim como você, é um pouco detetive também, cara? Eu não vou generalizar, não vou falar aqui todo, porque os perfis de antigo mobilista são os mais variados. Né? E cada dia a gente descobre perfis diferentes, assim, cada um tem o seu jeito. Mas eu acho que é um pouco, né? Se você não é detetive da história do carro, você é detetive do modelo. Você quer conhecer, você quer aprender, saber com o que você está lidando, né? Então tem um pouco disso, assim. Você tem que conhecer um pouquinho, né? Isso é muito legal. É um pouco detetivesco, assim. É muito bom ler Sherlock Holmes, né? Ler Conan Doyle, ler esses romances que você... Para pegar as dicas de como chegar. Você começa a ficar de olho em coisas muito bizarras, assim. E isso, às vezes, é sempre uma coisa que você percebe, às vezes é o ponto inicial de uma pesquisa que, às vezes, cresce infinita, um monte. Assim. Né? Que legal. A gente falou aqui, principalmente dos seus carros, tem muitos carros aí da década de 30, e você mesmo comentou que você adora manter esses carros imaculados, mas nunca bateu aquela vontade de transformar um 30 num hot rod? Já. Na verdade, eu já tive essa aventura. Né? E o que te fez não prosseguir com essa aventura aí? É preservar, de fato? Cara, eu acho que assim, é tudo muito subjetivo, né? Eu faço parte de um clube de hot também, do Curitiba Roadsters. Tenho vários amigos nesse meio. Eu gosto, desde moleque, sempre fui apaixonado por customização. Eu customizava minhas miniaturas, né? Não podia customizar carro grande. Mas assim, eu acho que tem muita subjetividade, assim. Eu acho que
não vou usar o termo bom senso, porque daí parece que você está condenando quem faz. Quem faz, né? Mas às vezes você tem que pesar muito o valor histórico de um determinado carro, né? De novo, os dois valores históricos, né? Do modelo, do produto e do bem, né? Que história esse carro carrega, para ver o quanto vale a pena você preservar essa história como ela é hoje para as próximas gerações verem, ou quanto aquilo pode ser simplesmente só uma base para um projeto novo. Tem carros que às vezes são comuns, cara, procura outro. Ou às vezes não, às vezes, cara, é um carro, ok, é um carro muito raro, muito único, dá um projeto super legal, mas, cara, será que vale a pena? A minha criatividade, ela tá limitada a esse projeto, eu não posso pegar e explorar uma outra coisa, pegar um outro carro, não digo mais comum, mas que às vezes está mais destruidão e que vale mais a pena de restaurar fazer. 100%, talvez. Não que você fazer um carro customizado bem feito seja fácil, muito pelo muito contrário. Difícil, né? É muito difícil. Mas às vezes assim tem um item de uma restauração original que não é difícil, é impossível. E às vezes assim por uma maçaneta você deixa de restaurar o carro nos original, entendeu? Detalhes, né? E isso pode acontecer. Então às vezes assim é pesar essas coisas. E eu sempre fui muito mais apaixonado por carro original. Eu sempre digo, não sei se numa outra vez que a gente conversou e gravou, eu já não posso ter falado isso, porque é um dos meus clichês, assim, cara, pra mim carro antigo é uma máquina do tempo. Cada década e tal, por exemplo, assim, se eu vou entrar no carro dos anos 60... Você se transporta. Cara, eu me transporto, tem aqueles milissegundos, assim, que eu olho pra rua, eu mudo pro cenário 1960 e poucos e volto. Você coloca uma playlist do Spotify anos 60, assim, eu também? vou andar com um carro dos anos 30, eu não espero que ele vai ter uma performance moderna, eu não espero... Eu quero sentir... o que aquele carro trazia de experiência para alguém nos anos 30. Demais. Né? Ele é uma máquina do tempo. E aquilo ali, querendo ou não, é um museu sobre rodas. Ele está me mostrando como era. Né? Ele está me dando um testemunho de como era. Então, por isso que a minha paixão pelo carro original é sempre maior. Né? Ela sempre vai pesar mais. E por isso que eu gosto de tentar sempre buscar a originalidade dos carros. Né? Tem exceções. Aqui em casa tem exceções também. Tem carros que não estão, por exemplo, com motor original, porque não por escolha nossa necessariamente, ou porque, sei lá, era um carro que já tinha um motor muito ruim. O nosso Chevrolet 51, por exemplo, que é o carro que eu mais viajo, que eu pego estrada. Porra, quando meu avô restaurou ele, isso lá por 2008, mais ou menos, não lembro, o carro não tinha motor. E o motor do Chevrolet 51 original, ele é uma versão mais antiga, digamos. Assim, visualmente é quase igual. E é realmente só uma involução, né? Uma versão mais antiga do motor da C10 nacional, da Chevrolet Brasil. Que foi um motor que nos Estados Unidos entrou em linha no começo dos anos 50. Muito próximo da fabricação do carro. E daí meu avô falou, cara, quer saber? Tá ficando difícil viajar, vou fazer um carro mais estradeiro, vou pegar e colocar esse motor, deixo ele com a aparência do original, troco a tampa de válvula, mas que eu vou ter um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de segurança e tal. E ele fez. Ele, que era um cara super purista, preservacionista, também fez, né? Bom senso. Ele não estava maculando o carro para fazer isso. Você solta os parafusos, troca câmbio e motor e você volta para o original se você quiser. Não estou cortando o carro, né? Exato. Então foi uma opção. E, cara, é o carro que eu mais viajo. Já fui para o Uruguai, fui para Águas de Lindóia, fui para Deus e o mundo, assim, que viagens de um tiro, 4 mil quilômetros para lá, 4 mil quilômetros para cá. Que é um motor que te proporciona isso até hoje. Dá uma super segurança. Que massa. E também é um motor fácil de você encontrar peça. Às vezes você está no fim do mundo, você precisa de um rotor do distribuidor, às vezes você acha, cara, num desmanche, numa oficina, alguma coisa você acha, que nem Volkswagen. São os motores mais simples da nossa indústria nacional, os motores que foram fabricados por mais tempo, Volkswagen, os motores em linha da Chevrolet e tal, que, querendo ou não, você acaba acessando peça com mais facilidade, né? Agora, a gente tem aqui vários Chevrolets, né? Tem uma linha de Volkswagen super legal também. O que tem de Volkswagen aqui na tua garagem hoje que você teu xodó, assim? Bom, eu não consigo ter xodó. Tem né? isso? Tem o carro favorito ou não? É difícil. Olha, se for para elencar um carro favorito, e não digo a palavra favorito, mas que é a joia da família, que assim, é um amor incondicional, é esse Studebaker aqui, que aparece na câmera. Esse aqui, show Porque de bola. é um carro que tá na família desde novo. Esse não vende, não troca? Não, meu avô aprendeu a dirigir nesse carro, conheceu minha avó nesse carro, a família cresceu nesse carro, fez parte da adolescência de todo mundo da família nesse carro, da juventude. Que legal. Né? Então esse é um carro que assim... Jamais vai sair daqui. Não, isso não tem. A minha função é ter um herdeiro ou uma herdeira que goste para eu ficar tranquilo de passar para a próxima geração. Né? Eu já sou a 5ª geração na família com o carro. Que legal. Mas dos Volkswagens e dos outros carros não dá para ter um xodó. Assim, é do momento, assim. Eu sou apaixonado por todos igualmente. Tem alguns assim que às vezes estão mais presentes no nosso dia a dia, como é o Type 34, por exemplo, que é o Volkswagen que a gente mais pega a estrada também. Meu pai
Meu pai não viaja mais em nenhum carro, ele senta nesse carro, bate na partida e vai até Vai que vai. até o Ushuaia, se Que quiser. legal. Então, não dá pra dizer que é xodó, mas ele é o mais usado, digamos assim. Mas, né, Volkswagen começa com o Zwitter 52 e vai até o Fusquinha 71 Cabriolé alemão, que é o Volkswagen mais recente, né, o mais novo. Que legal. E tem um semi-Volkswagen, né, uma Brasília de terno, que é o Invemo, uma réplica do Porsche, que ele é ano 82, 83, ano modelo 82, 83. É Brasília de paletó, né, Brasília enfeitada. Muito bonito também, por sinal. Mas, cara, você comentou da Studebaker, ela que foi, então, digamos, a primeira faísca aí para tudo isso acontecer. Sim. Tem uma história fantástica. Conta mais um pouco desse carro pra gente aí. Esse carro foi comprado novo pelo meu tataravô, Julius Hoffmann. Uau! Em 1928, na verdade, ele recebeu a notícia que ia nascer o primeiro neto dele, o irmão mais velho do meu avô. Uhum. E isso meu avô contava, né, que a história é que ele falou, vou comprar um carro mais confortável para passear com meu neto. Naquela época, um passeio, uma viagem, pegar a serra de carro era um acontecimento, né? Não Nossa era. Senhora. Hoje a gente pega o carro, vai até a praia e volta, vai almoçar e volta, né? A gente aqui de Curitiba que tá perto. Mas naquela época não, né? Então, comprar um carro maior, mais confortável e tal. E esse era um carro já top, assim? Como é que era na época um carro desse? Ele era não considerado necessariamente. um carro caro, um carro... Ele era, claro, mais caro que as linhas da Chevrolet, Ford, os modelos mais básicos, mas ele era... Cara, não vou te dizer que ele era um carro... A marca Studebaker tinha alguns carros assim de altíssimo padrão, mas não era esse o caso. Esse caso seria um modelo de entrada da Studebaker. Entendi. A Studebaker tinha uma segunda marca, que era a Erskine, que era uma marca mais básica ainda, mas dentro da marca Studebaker, esse era o modelo inicial, que era o Dictator 6, modelo 6 cilindros. Né? Depois eles tinham os motores 8 cilindros, em linha, maiores. E, na verdade, esse carro, o modelo dele é o Dictator, mas no Brasil, em alguns países latinos, países para onde esse carro era exportado, ele tinha o nome Director, por questões políticas, né? Para não chamar de ditador. Alguns países estavam muito próximos de regimes ditatoriais, então ele se chamava Director. Então esse é um Studebaker Director 1928. Que legal. E foi... isso tem no documento ou era só um apelido da época? Tenho, eu esqueci de pegar. Mas tem. E não vamos cortar, mas eu tenho o manual desse carro, manual chave reserva. Que demais, o carimbo do meu tataravô, tá guardado o manualzinho. Que sensacional. Então esse carro foi o catalisador da paixão do meu avô, assim, porque na adolescência meu avô, ele já ali com os 15, 16 anos de idade, ele pegava esse carro na casa do meu bisavô, do meu tataravô, desculpa, ele empurrava o carro para fora da garagem, chegava na surdina, empurrava para fora para não fazer funcionar na garagem, empurrava para fora, não sei o que, fazia o carro funcionar, pegava os amigos e descia para a praia pela Graciosa. Olha só. Né? Isso ali nos anos 40, né? Na adolescência do meu avô. Então, foi a primeira paixão dele. Ele aprendeu a guiar nesse carro, ele tirou a carteira de motorista nesse carro e meu avô, desde novo, ele era muito amigo de todo mundo. Né? E meu bisavô e meu tataravô também conheciam muita gente e tal. Então ele conhecia o chefe do departamento de trânsito. Quando ele foi tirar a carteira, meu avô sempre foi um cara com cara de mais velho, grande, forte, assim. Ele foi tirar a carteira de motorista, chegou com esse carro lá para fazer o exame e falou, pô, Heller, o que você tá fazendo aqui? Não, vim tirar meu exame. Mas como assim? Como assim tirar a tua carta, né? A fiscalização naquele tempo era diferente, né? E foi a paixão da vida do meu avô. Curtiu a adolescência, a juventude com os amigos, conheceu minha avó, ele passava na frente do colégio da minha avó com esse carro para cortejar, né? E na frente da casa dela, e foi. Meu pai também depois, quando ele era jovem, assim, molecão, 20 e poucos anos, ele e meu tio tinham uma diferença de idade pequena, então tinha a mesma turma de amigos, também pegavam passear com esse carro lá, anos 70, isso aqui era uma assim, o carro já era mantido como coleção, mas não chamava nem atenção na rua, era um negócio velho, né? E eles andavam, capota aberta, fazendo festa. Que legal. O carro, o apelido do carro, meu avô sempre chamou ele de pé de valsa, né? E não é à toa, né? É o carro festeiro da família. É o mais festeiro. Se esse carro falasse, ele ia contar mais histórias do que as pessoas poderiam ouvir. É o mais festeiro e o mais idoso da coleção aqui, pode-se dizer que sim? Hoje ele é o mais idoso. A gente já teve alguns carros mais antigos que ele, mas já se foram. E hoje ele é o mais idoso, 1928. Que legal. Eu acho que o carro mais antigo que a gente teve aqui em casa foi em 1926. Uau, Chevrolet 1926. E depois a gente teve uma Packard 1926, que recentemente foi embora também. Foi
uma paixão mais breve, assim. Que legal. Você também comentou que está envolvido em vários grupos, é um Sherlock Holmes aí dos carros antigos. Teve uma descoberta que a gente falou muito quando aconteceu isso, que eu achei sensacional, que foi o achado do Fusca mais antigo do Brasil, né, cara? Que ano que era esse Fusca e quais eram as condições que ele se encontrava no momento? Esse carro, ele é um Fusca 1946, de um bom amigo meu de Sorocaba. Esse carro... Na verdade, assim, a história dele com esse carro começou antes de eu conhecer ele. Eu me tornei muito amigo dele. Pelo carro? Também pelo carro, mas por conta de um grupinho pequeno que a gente tem de vários amigos aí, de vários pedaços do Brasil, e ele tá no bolo e, cara, a gente virou super parceiro. Que demais, cara. Mas eu soube desse carro através do Guedes, da Volkswagen Classic. Ele falou, cara, acharam lá um Fusca 1946, não sei o que, me mostrou, ia sair na primeira edição da Classic. Uhum. E aí, pô... legal, não sei o que. Daí acabei, por coincidência, conhecendo esse amigo meu, o André, que é dono desse carro. E daí a primeira parte da história eu não estava envolvida, né? Que esse carro rodou uns grupos de WhatsApp, ele estava anunciado como um Fusca 1939 e o Fusca ele foi recortado, ele foi modificado a carroceria. Então os caras falaram, cara, isso é um bug, é um Fuque. Ninguém dava o valor ideal para ele. Ninguém dava nada para ele. Mas por que tinha essa confusão? Porque interpretaram o número da carroceria como sendo um número de chassi. E os números não são equivalentes e tal, na hora de olhar tabelas e literatura, falam, cara, isso aqui é um carro 39, o cara que era dono do carro. E esse senhorzinho que era dono do carro achou esse carro num terreno em Taubaté, largado. Literalmente no mato, com um pedaço de eternite em cima. Qualquer um que chegasse lá com 200, ele vendia. O primeiro que estava largado, não sei. Essa parte da história eu não sei. Cinquentão leva, não sabia o valor histórico daquilo. Ele, anunciou e ninguém dava nada. E esse meu amigo, ele precisava de um motor 1100. Uhum. Que para restaurar um outro carro, um Tempo Matador, um militar, um veículo militar, que usava mecânica Volks 1100. Daí ele falou com outro amigo meu, que é ali da região, e falou, cara, esse carro apareceu, não sei o que, disse que tem um motor 1100, você não quer dar uma olhada para mim? Ok, foi lá, deu uma olhada. E ele olhou que na ponta do facão, da suspensão que fica exposta ali, tinha o símbolo da Volkswagen engrenado, né? Com aquela engrenagemzinha em volta. Caralho, então era algo extremamente isso aí é antigo. Isso é antigo, isso aí é anos 40. Ok, ficou um alerta ali, negociaram o carro, ele comprou o carro, ainda sem pesquisar a fundo, sem saber o que era. Foram atrás, pediram o certificado da Alemanha, passaram a numeração, porque assim, surpreendentemente o carro ele foi encurtado um pouquinho, foi modificado, mas cara, ele foi modificado com a carroceria original, então a baia ali do step, onde tem a numeração original, toda a numeração do chassi, o motor, imagina o carro de 1946 com o bloco original. Caraca. Né? Nem o motor foi trocado, foi modificado. Puta descoberta ali. Então, foi um puta achado. Mas ainda assim, não se sabia nada da história. O bate-papo, não, era um carro de um circo. Veio com um circo alemão e ficou. Cara, eu achava isso muito esquisito, cara. É uma história muito esquisita. Beleza. E foi. E daí veio aquele negócio daquele primeiro indício que você olha de canto de olho, como eu falei agora há pouco, que o Guedes me mandou uma mensagem, ele falou, cara, um leitor viu o carro na revista e me mandou essa foto. Tipo um cartão postal dos anos 60, 70, com uma atração de parque de diversões da época, que eram parques itinerantes, e dá pra ver a frente do Fusquinha. Nossa, aí começou a aí pulguinha. Começou. Essa foi a pulguinha que vocês precisavam. Vamos ver o que é isso aí. E daí tinha, na foto aparecia tipo um banner, assim, como se fosse o banner da atração, mas estava cortado. Tinha meia palavra e meia palavra. Que seria o nome do circo. Ou da atração. Mais ou menos, Tinha um WAND, W-A-N-D e sei lá mais o que, nem lembro o que era, eu acho que Girens, G-E-E, alguma coisa assim. Cara, que louco isso, né? Mas que remetia a algo alemão, então aquela primeira história talvez faria sentido. Aí eu olhei aquele Wand, eu olhei a atração que tinha atrás, é o que aqui no Brasil a gente chamava de Muro da Morte, que é basicamente um tonel de madeira, onde as motos andam na lateral, é um pai do Globo da Morte. Só que a diferença é que os espectadores não estão longe assistindo, eles estão em cima na boca do tonel. Ali. E você tá vendo a moto passar. Extremamente seguro, só que não. Super. Mas, não, é seguro até, porque aquilo na verdade é uma atração que impressiona, ela impressiona mais do que ela é complexa. Entendi. Aí tem o segredo de toda a atração. O segredo do mágico ali. E eu olhei aquilo e falei, cara, beleza. E daí eu comecei a tentar pesquisar em tradutor alemão, não sei o quê, como que era o nome dessa atração na Alemanha, blá, 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 blá. Achei. Um dos nomes em que se dava para isso era Steilwand. Se escreve Steilwand. Falei, cara,
aquilo ali é van. Certeza. E daí, cara, em resumo, vou tentar resumir porque eu sou muito enrolado. Eu achei a foto primeiro, procurando esse nome, eu achei a foto do Fusca, desse mesmo Fusca, na Alemanha, andando na parede. Cara, quando você chegou com essa foto pro dono, o cara pirou assim, velho? Cara, foi engraçado porque foi uma noite de insônia. Eu não tava nem no computador. Esse primeiro pedaço eu fiz no tabletzinho ali, pesquisando. Eu era umas 4:30 da manhã, eu deitado na cama, aceso, porque eu comecei a achar uma coisa, comecei a achar outra. Eu achei a foto, eu mandei no nosso grupinho lá, eu falei, André... Você ligou pra galera às 5 da manhã, não, galera eu acorda. Mandei, eu não fui acordar, eu falei, André, prepare-se, você vai cair da cadeira. Mandei a foto do Fusca andando na parede em 1952, 51, 52, na Alemanha. Meu Deus, falei, cara. Cara do céu, eu quase congelei, né? E daí eu fui caçando a história do Fusca na Alemanha, porque no Brasil não achava nada. Nada, imagina. De repente achei um nome, blá blá blá, achei alguns testemunhos de um pessoal daqui de Curitiba que viram esse carro. Meu pai, na verdade, ele lembra que em 1968, ele tinha 10 anos de idade, ele estava numa feira no Parque Castelo Branco. Teve essa apresentação. E tinha esse negócio, ele viu esse carro, ele lembrava disso. Falei, cara, tem que começar a juntar, né? Vai atrás de informação. Aí eu comecei a achar algumas coisas dele no Brasil, na hemeroteca digital que tem, que é o acervo de jornais antigos da Biblioteca Nacional, que você tem acesso a isso digitalmente, né? Todo mundo pode acessar. Que legal. E, cara, comecei a achar informações desse carro do Capitão Tony, Anton Girens, que era o nome do alemão, que era dono desse carro no Brasil. Do doido que dirigia, Do doido que dirigia as motos e o carro. E, cara, achei algumas imagens antigas dele no Brasil, imagens de jornal. Ainda tenho menos coisa dele no Brasil do que na Alemanha, por incrível que pareça. Mas foi se desvendando. Então, hoje eu tenho a história do carro. O carro é 46. Ele foi vendido originalmente para o exército inglês, para as forças de ocupação inglesas que estavam operando na Alemanha no pós-guerra. Então esse carro saiu da fábrica como um veículo, apesar dele ser pós-guerra, ele ainda tinha a pintura do exército inglês. E o que aconteceu? Ali de 48 para 49, agora não lembro a data exata, o exército inglês deixou a Alemanha, liberaram a Alemanha para o povo alemão e para o país, né? E, cara, os oficiais que tinham acesso a esses carros, eles não podiam levar esse carro embora, assim, não era uma coisa simples, você, vou levar esse treco para casa. E para eles era só um meio de locomoção, não tinha muito afeto. Esse valor e nada, né? E muitos carros foram abandonados na rua, eram largados. E ferro velho mesmo, né? Cara, na verdade, assim, era um ferro velho que valia ouro. Porque em 1949, numa Alemanha pós-guerra que estava sendo reconstruída, um carro com 3 anos de uso, bicho, era uma fortuna. O povo alemão, de modo geral, não tinha nem dinheiro para isso, e mesmo se tivesse dinheiro, o acesso era limitado, era muito exclusivo para você comprar um carro desse. E ele foi abandonado na rua. E um casal de alemães que tinha essa atração do Muro da Morte antes da guerra, depois da guerra eles recuperaram parte da atração, e ele queria refazer o carro, porque ele tinha um outro carrinho, um Dixie, que é um irmão meio pai das primeiras BMWzinhas pequenas, e é o carro que ele usava nessas apresentações junto com as motos. Esse carro se perdeu na guerra, ele queria construir um outro negócio. Ele achou esse Fusca na rua, tomou posse desse Fusca na rua, que estava abandonado, né? Só pegou? Tomou posse e, cara, em pouquíssimo tempo ele foi lá, falou com não sei quem, recortou o carro, preparou o carro e transformou para se apresentar na parede, né? Encurtou, cortou o teto e tal. Então, pro pessoal que tá vendo, que tá ouvindo aqui, ele era um bug, mais ou menos. É quase como se fosse um bug. Fatiar o teto. Ele foi encurtado, né? Tiro mais ou menos um palmo do chassi ali antes da suspensão traseira foi encurtado, estreitado um pouquinho ali e tal. Ele foi deixado mais leve e mais curto para conseguir fazer esse percurso nesse tonel de madeira, né? E daí eu tive a felicidade de encontrar na Alemanha o filho do recriador do carro. Senhora, cara. O Heinz, né? Ele tem o mesmo nome do pai, Heinz Frickenschmidt. Eu encontrei com ele, com o neto dele, comecei a conversar com eles. Cara, ele me relatou muitas histórias legais do carro. Me contou muito sobre essa parte de como o carro foi encontrado, ele que me relatou. Eu tenho foto dele pequeno junto com a tração. Isso, meu. Nossa. E o mais legal, começo desse ano, ali quando estava prestes a explodir a pandemia, ele veio para o Brasil. Ele veio pro Brasil para visitar o carro na coleção do André. A gente fez fotos, fez uma gravação legal. O André fez uma gravação legal, ele tem uma produtora, ele fez uma gravação super legal lá. Saiu da Alemanha para ver esse carro do pai que tava aqui. Ele foi fazer uma viagem com a filha e com o genro pela América Latina e fez uma parada em São Paulo, mas assim, chegou num dia, foi embora no outro, só para ir visitar o carro. Cara, foi um negócio demais, assim de arrepiar a espinha, porque imagino. Eu adoro pesquisar, adoro fazer essas coisas, mas foi a primeira vez que uma
uma pesquisa, uma coisa dessas legais que eu gosto de fazer, de documentar e tal, foi do ponto A, do zero ao ponto atual. Assim, a história, né? se completou. Ela se fechou. Fechou. Claro, a gente ainda tem algumas Cara, nuvens que ali legal. do momento que o carro foi abandonado aqui no Brasil. Eu tenho muito da história do Anton Dierens, que era esse alemão que trouxe o carro para o Brasil, o carro e a atração toda. Tem algumas nuvens, mas assim, porra, chegar no filho do cara que construiu o carro, né? Que hoje é um senhor bem velho. E ele viu isso, vivenciou, andou no carro. Ele não andava com o carro desde 1952, que foi quando o pai dele vendeu. Então, de 52 até 2020. Ele se emocionou, assim? Como é que foi essa? Claro, ele não fazia ideia que o carro existia. Quando eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: olha, seguinte, esse carro foi do seu pai, eu tô com ele, achei ele aqui no Brasil, a gente achou ele aqui no Brasil. Queria procurar isso. Ele falou: cara, eu não fazia ideia que isso existia. Para mim, no momento que ele foi pro Brasil. Virou pó. Nossa. Em 1950, de 52 até 2019, quando eu encontrei ele. Ele não fazia ideia de que alguma coisa existia, né? Sim. Ele era um colecionador ou não? Não, ele acha legal, é um entusiasta, mas ele é um cidadão comum de Osnabrück, na Alemanha, né? Que viveu a vida dele inteira relacionado a parques de diversão, né? Ele continuou o negócio da família, é uma cidade pequena, então ele é das gerações antigas da cidade, envolvido com a cidade, mas nunca teve. O interesse dele por carro é como o interesse de qualquer cara que acha carro legal, assim. Hoje lá ele não comprou nenhum Audi, fatiou e colocou no Morro da Morte lá, não. Na verdade, assim, eles se desfizeram dessa atração em 1952 porque teve um acidente com uma das pessoas, e um acidente forte. Fatal. E, na verdade, quem participava pilotando as motos e o carro eram os dois pais dele, o pai e a mãe dele, né, a mulher mais corajosa da Alemanha, e mais alguns outros pilotos ali que participavam. E teve um acidente, ele se machucou, essa pessoa se machucou, não sei se... Eu não me lembro agora se foi um acidente fatal ou não. E daí eles se prometeram, o casal eles se prometeram, não vamos investir em outra coisa, né? Legal. Vamos vender essa e vamos investir em outra. E foi quando o carro foi vendido para o Brasil. A atração toda, o Muro da Morte, como a gente chamava aqui no Brasil, desmontado. As 3 motos Indian que usavam nessa apresentação e o carro vieram para o Brasil. Olha só. E aqui no Brasil elas rodaram dos anos 50 até os fim dos anos 70, mais ou menos. Cara, eu tenho de registro de jornal, assim, do carro do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Nossa. Esse carro e essa atração, esses caras, eles viajaram o Brasil inteiro, assim. Então, por isso muita gente conheceu. Eu tive muito testemunho de época das pessoas... Pelo menos com alguma memória afetiva que foram várias pistas, né? E um agradecimento que eu tenho que fazer a um cara que, infelizmente, nos deixou com a pandemia, o Jacó. Você deve ter conhecido o Jacobson. Sim. Ele foi a primeira pista importante, que ele falou: cara, quem usava esse carro era o Capitão Tony. Puta, eu lembro dele, eu lembro disso, o carro era assim, assim, assado, ele fazia tal manobra. Ele me deu um relato que eu consegui ver o negócio acontecendo. Foi a faísca que você precisava. E depois ele ainda me apresentou mais um amigo dele, que conheceu o Capitão Tony, andou de bicicleta e moto dentro do paredão do Capitão Tony. Cara. Então, cara, esses relatos, quando a gente garimpa, isso tudo vai se somando, e esse relato do Jacó foi o primeiro testemunho, assim, rico em detalhes, que do testemunho dele eu consegui pesquisar muita coisa. Cara, eu tô sem ar aqui com essa história, velho. Eu sou tagarela, eu vou longe. Não, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui ficou impressionado com tantos relatos, com tanta riqueza. É uma coisa que, assim, pensa, era um carro que tava jogado, largado no meio do mato, e isso tava, assim, aqui de se apagar. Que absurdo, né? E depois, e o André era um cara que, assim, ele queria restaurar o carro e transformar ele num carro de rua de novo, refazer a carroceria, reconstruir. Ele falou: cara, é um carro 1946, tem uma puta relevância. Eu falei: cara, espera. Tem mais valor assim. Vamos pesquisar, vamos achar. Isso aí é rico. Tem coisa aí. Não faça nada ainda. Ele segurou até que ele se convenceu. Não. Que legal. Tem muito mais história como ele está hoje do que reconstruir um carro do zero que vai apagar tudo isso, né? Que demais. Cara, que história fantástica, Bernardo. Que até acabou com toma uma água aí, enquanto eu vou relembrando nossos próximos papos aqui, porque falando em Fusca, né? Você falou que, ele decidiu não restaurar, decidiu manter a história como ela é de fato. Agora, como que é a tua história no meio das restaurações, assim? Hoje no Brasil, cara, é foda restaurar um carro do zero. É difícil restaurar. Esses tempos, o Juliano Barata, lá do Flatout, fez um vídeo e que ele fala: não compre um carro para restaurar, né? Compre um carro pronto. E ao mesmo tempo que ele passou uma mensagem muito clara, o pessoal que tem sangue no olho e tem graxa na mão, fala: não, nada disso, cara. Não é assim. Vale a pena restaurar. Só que, assim, aquela na minha interpretação, né, pessoal, aquela sugestão que ele está dando ali
É para poupar muita gente de muita frustração. Tem que ter disposição, basicamente, né? Hoje a gente consome muito conteúdo em YouTube, TV, reality show, em que os caras restauram um carro que parece que num episódio o cara faz um milagre. Em 30 minutos o carro chega podre e sai novo, não é bem assim, né? E, cara, tem muito mais por trás daquilo. Não só de tempo, mas de dor de cabeça. Eles não filmam a dor de cabeça, é uma ou outra que eles filmam para fazer um drama. Mas, cara, é muito difícil você restaurar um carro, você começar do zero. Então, assim, eu tive um privilégio muito grande que eu comecei a pisar no chão da oficina e ver a restauração antes de eu me lembrar. Eu não tenho memória da primeira vez que eu entrei numa oficina. Para mim isso era até muito estranho, porque demorou um tempo para eu me entender que outras pessoas envolvidas nesse meio não tiveram essa mesma experiência, que foi um puta privilégio, né? Então, assim, eu tô acostumado a ver cara soldando chapa, batendo lata, pintando carro. Dos teus zero. Desde muito pequeno, eu ficava na oficina. Teve uma época aqui, existe uma garagem menor, e quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, teve uma fase que tinha um latoeiro que trabalhava aqui com a gente. Trazia bom amigo tudo, nosso. que legal. Ele tinha oficina aqui, meu avô montou oficina aqui, então boa parte desses carros, especialmente aquele Chevrolet 34 ali, parte desse Chevrolet 33 ali, eles foram restaurados aqui dentro da garagem. Que demais. Então eu saía de casa. Você viveu isso. Atravessava o terreno, estava na garagem vendo o carro ser restaurado. Na minha casa. Teus amigos iam jogar videogame, jogar bola e você vinha aqui. Exatamente. Então, assim, eu tô acostumado. Eu tenho demais. tesão pelo drama da restauração. Uhum. Eu brinco que depois que a gente fez a nossa última restauração nessa Studebaker, que isso ainda faltam uns detalhezinhos aqui e ali, então não dou ela como finalizada, é a primeira vez na nossa família, desde que eu me conheço por gente, que não tem pelo menos um carro sendo restaurado em alguma oficina. Caraca. Tá me dando coceira. Por isso que eu tava empolgado com aquele Zé do Caixão, que eu ia mandar ele pra faca, entendeu? E não deu certo, ele acabou passando pra frente. Mas é muito difícil restaurar um carro, são muitas etapas, é muito aprendizado, mas assim, eu sempre aconselho para as pessoas, cara, vá para uma coisa pronta que você vai fazer um pequeno reparo aqui, um pequeno reparo ali. Você pode ter um puta sonho, meu sonho é esse carro, é fazer esse projeto do meu jeito. Entenda que, e de novo, isso é uma opinião pessoal, né? Muita gente vai discordar disso e não existe verdade absoluta, né? Uhum. Isso é da minha, isso é muito da minha único, vivência, né? é muito meu, é da minha vivência. Eu acho que para você chegar no teu objetivo, é muito legal você passar por vários outros carros no caminho. Legal. Você aprende muita coisa. E não é cada carro é o mesmo aprendizado, cada carro são as mesmas etapas. Se você passa por... Pô, esse carro aqui, o que eu preciso fazer? Cara, não sei. Trocar pneu, trocar bateria, pintar as rodas e arrumar o painel. Vai curtindo o momento. E você também, vai curtindo né, o carro enquanto isso. Demais. Porque é muito frustrante você pegar e ver o carro desmontado por muito tempo. É. Meu pai e meu avô tinha, meu primo também, que também é bem envolvido com isso, a gente tem a casca bem grossa. A gente sabe o que é ficar 8 anos com o carro desmontado na oficina e não se deixar bater. Mas, cara... Tem gente que desiste, cara, de fato. Desiste e desempolga, é muito frustrante, porque assim, não é só uma frustração de, puta, um projetinho legal. Cara, às vezes é o sonho do cara, né? que virou escombro, que às vezes entra rodando numa oficina e sai de lá em pedaços e nunca mais monta. Quantos anúncios a gente vê, né? Desisti do projeto, vendo como ele está assim. Então, assim, é uma questão de controlar a frustração. Isso pode ser uma frustração muito grande para uma pessoa que faz ele pegar uma paixão que é carro antigo e virar um ódio. Dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Cara, não gosto mais disso. E tenho amigos que passaram por isso e realmente hoje não tem mais nada, né? Assim, não querem saber. Fala, cara, traumatizaram. Boa sorte, você é corajoso, mas eu não quero saber disso. Eu já conversei com várias pessoas aí do meio que às vezes demoraram 15 anos, até o próprio Rudinei do Oval demorou 8 anos. Qual que foi o teu tempo máximo de reforma que você lembra, de restauração, no caso, né? Da minha experiência, desde que eu já estou envolvido com isso, né, da família, né, meu avô teve infinitas experiências antes de mim, meu pai também. Uhum. Mas a gente teve um Pacar 1948, que hoje está no acervo da Fundação Lia Maria Guiar, lá em Campos do Jordão. Puta, que demais. Que assim, era um carro com puta valor sentimental para nós enquanto meu avô estava vivo, que era um carro que meu pai e meu tio compraram para restaurar e dar de presente pro meu avô, porque tinha uma história lá de 1977 do meu avô com esse mesmo carro. Uhum. E, cara, a gente investiu muito tempo e dinheiro nesse carro. A gente comprou o carro em 2010, ele ficou pronto, faltando um outro detalhezinho que sempre falta, lá por 2017 para 2018. 7 anos. Bom tempo. É um bom tempo. Eu acho que, assim, da minha memória recente, é o que demorou mais tempo e deu muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Depois meu avô acabou falecendo, não viu o carro pronto. O significado que existia, que era o carro estar presente junto com meu avô, se foi, eu falei, não... Meu pai e meu tio, que eram sócios no carro, decidiram encontrar um novo caminho e, por sorte, a gente encontrou o Luiz Goshima, que é o diretor da fundação. E eles estão
quase terminando um baita de um museu. Eu falei, cara, tá aí um puta destino legal para esse carro. E ele é exigentíssimo, então o carro vai ser sempre muito bem mantido. Que demais, cara. E acabou indo. Eu acho que foi a restauração mais demorada. A Studebaker do meu avô, ela infelizmente sofreu um pequeno acidente. A gente usa os carros, então a gente tá sujeito a isso acontecer. Ela sofreu um pequeno acidente uns anos antes do meu avô falecer, um tempo antes do meu avô falecer. Ele faleceu em 2015, isso deve ter sido 2014, então. E de lá pra cá, então, também, ela passou por um processo de restauração, tá nos finalmente agora, então, ok, uns 6, quase 7 anos. Qual foi o acidente de percurso ali? Aqui na rua de cima, você conhece a rua da RPC. Perigosa. Perigosíssima. Aconteceu... Esse carro não é... Assim, ele tá na família de zero, mas ele não era um carro imaculado. Aquele carro sem baixa quilometragem. Não, ele foi muito usado. Foi rodado. Né? Então não dá... Assim, foi uma pena, mas também assim, cara, bola pra frente e vamos arrumar. Né? Ele já tinha sido restaurado e reformado antes, mais de uma vez. Subindo aqui na rua da RPC, uma ladeira, pra quem não sabe, é uma baita de uma ladeira. Pense uma rua na preferencial ladeira, antes, uma rua rua preferencial depois, né? Então ela tá entre duas preferenciais. Eu tava com meu avô na Pacar 41, uma preta que tá lá no fundo. A gente subiu, a gente tava indo no posto e meu primo tava com a Studebaker atrás, tava indo trocar o óleo do câmbio. E esse carro sempre teve problema de freio, o freio dele é bem ruim. Já de fábrica é ruim, já foi arrumado, com o passar dos anos não tava legal. Cara... A gente subiu, eu e meu avô, a gente parou na esquina, foi embora, arrancou, meu primo subiu, o carro morreu lá em cima. E não conseguiu travar o carro, não conseguiu engatar a marcha com o carro morto, não entrava a marcha, com o carro desligado, e meteu o pezão no freio, meteu mais forte, quebrou o pedal do freio e o carro ficou sem freio. Galera, é só pra tentar ilustrar, é uma rua que é quase 90 graus a rua, vocês não estão entendendo, e assim, não tinha o que fazer, já tava vindo o carro atrás lá longe, meu primo ainda teve um bom reflexo de puxar o carro pro lado, desviar, porque assim, se ele desse reto, se ele só desvia do carro e desse reto, ele ia cruzar uma preferencial. Sim. Podia dar uma sorte enorme, podia ser o desastre. Ele puxou o carro para cima da calçada, não ia conseguir virar 90 graus, na Jogou calçada ele já estava embalando, ali. Ele entrou assim meio na diagonal entre duas árvores e entrou no portão de uma casa de ré. Daí pegou paralama numa árvore, paralama na outra árvore. Os males o menor, né? A carroceria ela tem estrutura de madeira, então na flexão parte da madeira quebrou. Mas também isso não é nenhuma surpresa, porque era o madeiramento original do carro ainda, já era bem antigo e já estava bem podre. Né? Apesar da aparência do carro estar boa, por baixo ele já estava bem degradado. E no final assim, ok, foi para a oficina, vamos fazer só um reparo, vamos arrumar o que precisa arrumar, ok, porque o carro não estragou pintura da carroceria, foi os paralamas, que como é uma peça destacada, ok, vamos arrumar isso. Eu acredito que o portão ficou um pouco... O portão ficou feio, o portão do vizinho ali ficou feio. Bom, isso é um tanque, né? É um tanque de guerra, né? E daí a gente começou a desmontar o carro para arrumar e começou... Cara, quer saber? Meu avô ainda era vivo. Não, vamos fazer o jaque, né? Jaque tá desmontado. No final das contas, esse carro foi desmontado até o último parafuso. E também meu avô não viu o final da restauração, mas ele acompanhou o grosso ali, né? E, cara, assim, foi uma restauração bem assustadora, porque é o carro mais importante para nós. E no final das contas é uma restauração difícil. Você restaurar um carro dos anos 20, dos anos 30, que ainda tem toda a estrutura de madeira, é muito difícil. Achar mão de obra para isso, mão de obra com qualidade. Chegou um momento... Essa carroceria, para quem não sabe, esses carros dos anos 20, eles tinham toda uma estrutura de madeira, um esqueleto de madeira, parece um esqueleto de dinossauro no museu. E os pedaços da lata, alguns já estampados, alguns dobrados à mão, eram montados em cima, pregado. Isso foi mantido? Isso foi mantido. Caramba. E o que acontece? Na hora que você desmonta isso, que você vai refazer a madeira, essa carroceria desse carro ela se divide em 12 partes. Nossa, cara. Contando com os capôs, né? Sem falar os paralamas. Só o meio da carroceria se divide em 12 partes. 12 pedaços de lata empilhados no chão de uma oficina. E quem restaura isso hoje em dia? Porque primeiro você tem que confiar muito no restaurador. O restaurador tem que ter um conhecimento absurdo. Felizmente a gente conhece várias pessoas e tem um restaurador que é bem amigo nosso, que já restaurou mais de um carro nosso há vários anos para trás. Já. E ele também é um baita marceneiro, um artista, né? Então, uniu o útil ao agradável. Para você fazer o madeiramento do carro, você precisa de um ótimo marceneiro. Não é um marceneiro, é um carpinteiro. É um mágico. Um artista. Ele refez toda a estrutura do carro. Chegou uma hora que eu falei, não, eu e meu pai, a gente olhou e falou, não, chega, vamos começar a pensar, isso nunca mais vai se montar direito. Vamos pensar numa estrutura já vamos fazer um carro de corrida em cima disso aí para manter o carro vamos transformar no Hot Rod. Vamos fazer um Speedster, um negócio assim, mas foi indo e, cara, tá aí, ele fez milagre, o carro tá muito melhor do que tava antes, né? A gente ainda conseguiu resgatar algumas coisas porque o carro não tava no tom da cor original, porque quando meu avô restaurou esse carro nos anos 60 pela última vez,
você não tinha como ir na loja e escolher a cor do catálogo. Era né? o que tinha ali, né? Era o que tinha, era uma ou outra cor de algum carro da época que você conseguia pedir e tal. E ele achou uma cor bem próxima do original, mas não era igual. E ainda tinha por dentro do painel, num pedaço ainda tinha parte da pintura original do carro, que não se perdeu nesses anos. E daí a gente achou um tom bem próximo, assim, e ok, a gente acertou várias coisas no carro. Você sabe a madeira que foi utilizada ali? Cara, é uma boa pergunta, eu não lembro, cara. A gente discutiu isso na época, mas eu já não lembro. Tem uma madeira muito absurdamente eu não sei se forte foi, ali, né? não sei se foi, não acho que não foi IP ou Itaúba, não lembro, cara. Mas tem que ser uma madeira resistente, não pode ser uma madeira muito nova, tem que ser uma madeira mais não é madeira jovem, né? Então tem que ser uma madeira um pouquinho mais que tem um tempo de crescimento mais longo, para dar rigidez e também para ter uma durabilidade maior, né? Claro, o carro recebe proteção por conta de cupim, essas coisas, né? E jamais vão ser as madeiras que existiam naquela época, que existiam madeiras maravilhosas. A estrutura, apesar de podre e meio remendada com o passar dos anos, a gente remontou esse esqueleto, ele está guardado lá atrás da garagem. A minha ideia é pendurar ele aqui em cima do carro. Que legal, cara. Que nem um fóssil de dinossauro mesmo, né? O raio-x do carro. Ela é bem pesada, então tá guardada lá. Eu quero ver como é que eu vou fazer isso, mas eu quero pendurar ela em cima do carro ainda. Que demais, cara. Você tem falou em museu aqui, essa garagem é um museu, né? Você costuma receber teus amigos aí, alguns curiosos já passaram aqui na frente. Deixa eu entrar aí. Sim, sempre como acontece. Que funciona isso aí? Sempre acontece. Na verdade, assim, como eu falei mais cedo, existem vários perfis de antigo mobilista. A gente não tem um museu, os carros, apesar de organizadinhos e limpos, não estão expostos, né? Não é um lugar que você caminha pelo meio dos carros, né? Mas ao mesmo porque a gente anda com os carros, a gente gosta de passear, eles estão sempre, ou melhor, sempre na medida do possível em condições de uso, apesar de cada vez que a gente sai a gente volta com um diagnóstico novo, né? faz parte do hobby. Mas a gente sempre recebe meus amigos e tal, porque é prazeroso ficar assim, batendo papo na garagem e tal. Não é um museu aberto à visitação, mas é prazeroso. A gente não é assim ciumento a ponto de deixar tudo guardado 7 chaves, empoeirado, ninguém entra, ninguém olha, também, né? Não leva em evento nem nada. Assim, a gente não é ciumento a ponto de não deixar encostar no carro, a gente tem os nossos cuidados, mas também assim, isso não diminui ou denigre os outros perfis. Tem o cara que tem a coleção dele fechada na garagem para ele sentar e olhar, e cara, é a prateleira de miniaturas dele em tamanho real. E ele tá no direito dele, é o gosto dele. Cada um tem o seu jeito de tratar essa paixão, né? Também é uma coisa que eu demorei para entender. Tem carros que às vezes a gente consegue se desgrudar mais, faz um negócio ou outro, mas tem carros aqui de casa que o coração jamais vai deixar embora, é muito difícil, tem que ser uma situação muito extrema. E tem colecionadores que estão sempre trocando de carro, mesmo com vários carros ou poucos carros, estão sempre trocando. Eu falo, cara, como é que eles conseguem se descolar dos momentos que eles viveram com esse carro, né? Então são vários perfis e tal. A gente gosta de bater papo, receber os amigos. Tô toda semana na garagem, tem um dia da semana que a gente tá sempre mexendo nos carros, fazendo manutenção, limpeza. Que legal. A pandemia me deu... É até errado falar isso, mas ela me deu, apesar de muitas coisas ruins, me deu um certo presente, que foi migrar para o home office, né? Eu trabalhava em 4 Barras, longe de Curitiba, migrei para o home office, e o escritório da minha mãe, onde eu roubei uma sala para fazer o meu home office fora de casa, também é no mesmo terreno da garagem, então eu estou muito perto. Legal. Então agora eu tá um momento fácil de receber as pessoas, exceto pela pandemia, que não dá para receber as pessoas, né? Um ou outro ali. Foi um ano mais parado. Demais. Cara, a gente tá falando aqui de amizades, nossa, tem muitas histórias, muitos amigos ao longo dessa caminhada, e quem estiver vendo pelo YouTube aí tem uma bandeira do Veteran Car Club do Brasil, né, cara? Tá lá exposta e eu já tive o prazer de ir até o Veteran, conheci muitos carros, e lá também tem muitas raridades, uma delas eu me lembrei agora que é o carro do Papa, que eles falam, né, cara? Naquele tempo não tinha o termo Papa Móvel, mas... Quando o João Paulo II visitou o Brasil, acho que foi na segunda ou primeira visita, agora na década de 70. Não vou lembrar. Acho que foi em 81, 82, 85 ali. Legal. Ele visitou várias cidades do Brasil e vários carros foram preparados para levar o Papa, né? E esse Galaxy, esse Galaxy foi um deles. Ele era do governo do estado, se eu não me engano, e foi preparado, foi feita uma abertura no teto, um teto solar, né? O pessoal chama de ragtop, né? Mas era um teto solar de lona. E tirou um banco, não sei o que, para receber. E foi o carro que, na visita dele em Curitiba, transportou ele, levou ele para vários lugares, fez vários passeios. E esse carro foi cedido, vários anos atrás, foi cedido em comodato pelo governo do estado para o Veteran manter. Então o carro não é do Veteran, né? Ele é do governo do estado, mas ele é mantido por nós, né? Há vários anos a gente faz manutenção básica e tal, ele está lá bonitão no salão.
Porque, né, é a nossa função como um clube de preservar a história, né? Então, ok, vamos fazer esse favor, né? Tá ali. A gente não ganha nada para isso, né? Ganha ali o teu prazer de ter um carro. O clube não recebe nada do governo para receber isso, né? Faz tantos anos, né? Então, tá lá, estamos tentando preservar o que dá. Quando eu fui lá, cara, acho que até o presidente que me recebeu na época lá, ele comentou uma história muito engraçada, que, cara, claro, como sendo o carro do Papa, ele foi exposto anos depois em alguns eventos e tal, e era o carro que mais voltava com o dedo pra casa, porque o pessoal tocava pra receber a benção, né? O carro abençoado do Papa, então ele ia pra uma exposição, não sei o quê, por mais que tivesse cercado, voltava cheio de digital, mão, é o carro mais tocado. Tinha que ter um polimento depois ali, com certeza, é o carro mais tocado do clube, assim, todo mundo vai pro evento, todo mundo mete a mão. E fora o carro do Papa lá, que é um carro icônico que tá por lá, tem algum carro também que tem essa história de, foi de uma celebridade ou... Cara, tem vários carros, às vezes não estão necessariamente lá no clube, né, na garagem do clube, mas são do acervo do clube indiretamente por serem de algum dos sócios do clube, né. Cara, já passou tanto carro, tanto carro de rua, carro de pista, tem uma Cadillac do Paulo, que era o presidente naquela época que você visitou o clube, participou do aniversário de 40 anos do clube. Ele tem uma Cadillac 53 que foi da família Fittipaldi, foi do Bird Clemente, o piloto. Uma Cadillac que foi construída na Suíça, a GM tinha montagem na Suíça também, então a Cadillac 53, carroceria montada na Suíça, que veio para o Brasil, ele tem toda a documentação do carro e passou por várias mãos, e passou pelos irmãos Fittipaldi, foi deles, foi do Bird e tal, e acabou chegando nele, é um carro legal. Assim, é difícil elencar, tem vários carros ali que às vezes eu nem vou me lembrar. Tem um carro de corrida do Cláudio Mader, que é um dos nossos sócios lá do clube, ele tem um carro que foi construído pelo Anísio Campos, chamavam popularmente de Puma AC, mas o carro é um AC as iniciais do Anísio Campos, que é um protótipo de corrida que ele construiu, foram pouquíssimas unidades construídas, e eu não lembro se tem outro sobrevivente ou não, mas é um carro que fez história, correu, foi um carro super legal, apesar de ter uma plataforma Volkswagen, né, mecânica Volkswagen, ele era um carro super legal, um ícone de um dos pais do design brasileiro, né, que é o Anísio Campos, e ele encontrou esse carro, não sei o que, estava largado, todo ferrado, ele reconstruiu hoje, o carro é maravilhoso. O Anísio, antes de falecer, quer dizer, bem antes de falecer, ele reconheceu o carro, né, visitou e tal, chegou a andar junto com o carro, que legal, em Interlagos. Então, assim, tem vários carros legais no acervo, assim, é difícil até de eu lembrar, né? Lembrar de um ali especial. O clube ele tem 100 associados, né, 100 títulos, na verdade, alguns títulos ficam inativos na reserva do clube. Então, assim, você tem pelo menos 100 carros ali no clube. A garagem do clube cabe 100 carros, fora o que os associados têm em casa, nos acervos. Que demais. Então, tem muitos carros ali que tem histórias legais, assim, que às vezes a gente nem lembra. Assim, que participaram de vários momentos, pelo menos da nossa história de Curitiba ou do Paraná, assim. O Veteran, ele tem também uma filosofia de viajar, de fazer encontros. Então, até um carro mesmo que você já viajou bastante foi o Type 34, né? O Type 34 já viajou muito, Chevrolet 51. Na verdade, assim, dos carros que estão com a gente há mais tempo, né? Bom, tem carro que está na família desde novo, e tem carros que estão com a gente há 50, 60 anos. Sempre viajaram muito, assim. O meu avô gostava muito de viajar. A fundação do Veteran, em 77, entre vários motivos, um deles é porque eles queriam botar os carros para rodar, eles faziam parte de um outro grupo que tinha uma filosofia um pouquinho mais estática. Legal. Não vou generalizar, também não vou dizer que era isso absolutamente, mas era um pouquinho diferente o perfil de alguns que estavam dentro do grupo. Eles saíram por N motivos e fundaram o Veteran com uma ideia de ter uma parada mais, vamos viajar movimentar e tal, né? E viajaram muito. O clube, a viagem épica, a famosa viagem, foi uma viagem para o Chile em 1987, né? Rodaram a Cordilheira. Meu avô foi, meu pai nessa viagem não foi, mas meu avô foi nessa viagem. Depois a gente repetiu essa viagem em 2016. O mesmo trajeto? Quase o mesmo trajeto. Que legal. Em 2016 era uma mão na roda, né? GPS, celular. Tudo em 1987 certo. Não tinha isso. Era o mapa. Um mapa na mão. E assim, o Veteran é um grupo muito... Assim, eu vejo muito... Também, mais uma das minhas realidades, das minhas vivências descoladas de uma realidade comum. Eu vejo muita gente reclamando de clube. Clube é muito ego, é muita briga, não sei o quê. E eu falo, cara, mas não é possível. A vivência que eu tenho no clube é muito diferente. Muito né? positiva ali, Claro, né? vida em sociedade, né? Sempre tem uma ou outra desavença aqui ali, faísquinha. Normal. Mas, de modo geral, sempre foi um grupo muito unido. E
E pra mim era muito estranho ouvir os outros falando, cara, clube é a melhor coisa que tem, cara. Porra, olha toda a vivência, a experiência que se tira de um todas clube, as dicas, né? E todas. Mas todo isso papo. se dá pela fundação do clube, porque era um grupo de amigos e a amizade lá no começo sempre foi muito mais importante que os carros em si, né? A amizade estava em primeiro lugar, ainda era um grupo menor, ele cresceu, foi limitado a 100 títulos, né? Títulos patrimoniais, porque o clube tem um patrimônio próprio, então você não tem como ficar vendendo título, é fechado. Então existe um filtro de quem entra, né? Quando alguém compra um título, existe um ritual ali de aprovação. É alguém apadrinhado por alguém, é amigo de alguém que já estava frequentando o clube. Que legal. Então isso acaba mantendo esse espírito de amizade. Espírito de família também ali, né, cara? E agora a gente está vivendo um momento que, assim, o clube foi fundado em 77, então até alguns anos atrás, boa parte da velha guarda ainda estava ali. Agora a gente chegou num momento que, assim, é triste e é legal ao mesmo tempo, em que o clube está tendo uma renovação maior. A gente tem bem menos pessoas presentes ali da velha guarda, né? Infelizmente eles estão nos deixando, mas o clube ele está em movimento, então entraram pessoas novas, né? Eu acho uma pena que eles não vão ter as mesmas aulas do pessoal da velha guarda que eu tive o privilégio de ter mesmo como moleque, porque eu era um dos únicos molequinhos no clube lá, que eu ia com meu avô e com meu pai, mas ao mesmo tempo isso vai se propagando, né? Eu tenho bastante esperança que o clube vai sempre se manter, né? Ele já tem o seu ciclozinho de funcionamento fechado ali, e isso vai se mantendo. Eu tenho bastante fé e esperança que isso vai se manter, esse espírito de amizade acima do carro. Assim. O curso normal da vida ali, né? Dessa renovação e tudo mais. Cara, carro antigo, assim, todo mundo é apaixonado por carro, mas, de novo, tem vários perfis. Tem o cara que é apaixonado por carro e não se mistura. Mas eu vejo muito mais gente em que o carro, no fundo, é uma puta desculpa para você se reunir com os seus amigos. O carro é o meio de transporte que te leva num evento, ele fica exposto no evento lá, parado, numa vaga. Mas durante o evento inteiro você tá de papo com os seus amigos, jogando conversa fora, falando mal de alguém, entendeu? Falando mal, contando umas mentiras, entendeu? Enganando alguém. É história de pescador e time de futebol. Que legal, cara. Então, a minha filosofia é essa. A amizade, essa coisa tá acima do carro. Show. Cara, que papo divertido tivemos aqui. Qual que é o resumo da ópera ainda, de tudo isso que você passou aí, Bernardo? Qual que é o resumo da história aí? Eu não sei, é difícil, assim. Carro antigo tá no meu DNA e é a minha filosofia de vida, assim. Não existe a minha pessoa sem carro antigo durante o dia. Assim, eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito das minhas vivências, tudo que eu vivo. Mas isso é só uma parte, né? O carro antigo ele é presente no meu dia a dia, assim. 100% do teu dia. Não existe Bernardo sem carro. Se eu não estou pensando em carro é porque eu me forcei a pensar em outra coisa. Isso é uma sina. É um problema, assim. Você acha que chega a ser um vício mesmo, de não, fato? Assim? É um vício e exige muito trabalho mental para isso não atrapalhar o resto do meu dia a dia. Porque assim, se eu tiver sem nada na cabeça, carro entra na cabeça. Eu começo a pesquisar alguma coisa, olhar uma peça, cara, eu preciso resolver tal carro, eu preciso resolver tal coisa. E é complicado. Então, assim, o resumo da minha vivência com carro é isso. Para mim tem uma coisa muito sentimental, porque a história da minha família tá junto com isso, né? A minha ligação com a minha família, claro, ela vai muito além dos carros, mas eles são um papel muito grande. Então a minha identidade está aqui. Legal. Né? Sem isso aqui eu perco a minha identidade, em grande parte, assim. Show. Então, é isso aí. É a minha vida, a minha cara tá aqui dentro. Cara, demais. Que puta papo legal que tivemos aqui. Valeu, eu que agradeço. Cara, vou te presentear aqui com The Good Driver Coffee. Você que gosta de um café, você que tem carros antigos. Valeu. Pra você tomar com seus amigos aí. Muito obrigado. E se você está ouvindo pelo Spotify, galera, se inscreve no canal aí, porque a gente tá fazendo isso aqui com o maior prazer do mundo. É muito legal conversar com quem tem grandes histórias, assim como o Bernardo. Então, cara... Eu engano muita gente, eu engano todo mundo, eu conto umas mentiras. Que eu falava do meu avô, meu avô contava muita história, ele conhecia todo mundo, e daí ele brincava assim... Falar umas mentiras ali. Como é que você lembra disso? Ele fala, olha, eu lembro, mas se eu tiver meio enganado também, quem é que vai discordar? Muito bom. É isso aí, vamos levando. Então, cara, agradeço você ter me recebido aqui também. Valeu, galera. Você que tá ouvindo no Spotify, reforçando mais uma vez, hein? Dá um pulo lá no YouTube pra você ver onde estamos aqui nessa garagem maravilhosa. E se você tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, sua sugestão. Deixa o joinha, marca o sininho. Deixa o joinha, marca o sininho, aquele papo de sempre. É isso aí. Valeu mais uma vez, Bernardo. Tamo junto, cara. Valeu, galera. Valeu.